Hidrografia brasileira: aspectos conceituais e características. O Brasil possui um território privilegiado em potencial hídrico, que detém uma das maiores reservas de água doce do mundo. Essas reservas estão distribuídas em rios caudalosos que compõem bacias hidrográficas de longas extensões, favorecem a produção de energia elétrica e também a navegação. Principais aspectos da hidrografia brasileira: grande incidência de rios torrenciais com uma grande abundância de água e perenes, isso em decorrência do clima predominantemente úmido que prevalece no país, salvo os rios do sertão nordestino, que possuem rios sazonais temporários. Preponderância de foz, onde termina o curso do rio. Dos rios do tipo estuário, a foz abre-se largamente, sem acumulação de sedimentos, e restrita ocorrência de foz tipo delta, quando há um grande acúmulo de sedimentos na foz do rio. As variações fluviais das bacias hidrográficas são de domínio principal do tipo pluvial. No entanto, ocorre o desenvolvimento de regimes nivais, rios formados ou influenciados por águas derivadas de geleiras, no caso da Bacia Amazônica e do Paraguai. Reduzindo o número de lagos, predominância de rios com tipo de drenagem exorreica, rios que desaguam no mar. Os rios escoam suas águas sobre planaltos e depressões, o que resulta em um grande potencial hidráulico. Diante da imensa abundância hídrica que o Brasil possui, salvo o sertão nordestino, o país está praticamente imune à falta de água ou pelo menos não possui grandes preocupações nesse sentido, o que é um grande privilégio, uma vez que a escassez desse importante recurso já se tornou realidade em muitos países e as previsões são pessimistas em relação ao assunto, até porque sabem que a água não é infinita como se acreditava anteriormente. Os brasileiros são dissipadores quando o assunto é o nível de consumo de água e o devido tratamento que destinamos aos rios, especialmente aqueles que cruzam diversos centros urbanos, independentemente do tamanho. Em sua maioria, trata-se de rios totalmente poluídos e sem vida, pelo menos no perímetro urbano. Hidrografia do Brasil. Está aqui no Brasil a maior rede hidrográfica do mundo, com 55.457 quilômetros quadrados. Somente a Bacia Amazônica já representa sozinha a maior reserva de água doce do planeta. A formação das bacias hidrográficas se dá através dos desníveis dos terrenos que orientam os cursos de água, sempre das áreas mais altas para as mais baixas. Essa área é limitada por um divisor de águas que a separa das bacias adjacentes e que pode ser determinado nas cartas topográficas. As águas superficiais originárias de qualquer ponto da área delimitada pelo divisor saem das bacias passando pela seção definida, e a água que precipita fora da área da bacia não contribui para o escoamento na seção considerada. A denominação das bacias hidrográficas geralmente se dá ou pelo rio principal, que recebe águas de seus afluentes, ou pelo rio que se forma pelo conjunto de afluentes. As bacias hidrográficas no Brasil: Bacia Amazônica, Bacia Tocantins-Araguaia, Bacia do São Francisco, Bacia do Paraguai, Bacia do Paraná e Bacia do Uruguai. A Bacia Amazônica.
É a maior bacia do mundo, com o maior rio do mundo em extensão, profundidade, largura e vazão d'água. É a única das bacias hidrográficas do Brasil que tem sua nascente principal fora do país. Veja no mapa. O rio Amazonas nasce no Peru, recebendo águas de nascentes e também provenientes do derretimento da neve da montanha Nevado Misme na Cordilheira dos Andes. Apesar de serem rios caracteristicamente de planície, muito utilizados para o transporte, considerando a estrada da região norte do país, pela grande quantidade de água, tem também grande potencial hidrelétrico. A bacia amazônica é a importante fonte de água para a floresta. Bacia do Tocantins-Araguaia. A origem da bacia formada pelos rios Araguaia e Tocantins está na parte central do país, nos estados do centro-oeste. Em seguida, segue em direção ao norte. Estes dos grandes rios se encontram formando um eixo fluvial fundamental para o transporte. Hoje, a empresa Vale utiliza muito o rio para o transporte de suas produções em Carajás. No entanto, um grave problema ambiental na bacia do Tocantins-Araguaia é que os rios da região foram bastante degradados por conta da mineração e da agricultura ribeirinha. A mineração degrada as condições do leito, chegando a provocar desvios, assoreamento e poluição. Já o uso das margens para a agricultura intensiva provoca a contaminação dos rios por agrotóxicos e assoreamento pela terra levada pelas chuvas. A bacia Tocantins-Araguaia, dentre todas as bacias hidrográficas do país, é a maior totalmente formada no território brasileiro. Bacia do São Francisco. A nascente do rio São Francisco está em Minas Gerais, na Serra da Canastra. O rio vai ganhando afluentes e percorre uma grande parte do estado de Minas e segue para atravessar todo o estado da Bahia em direção ao sertão nordestino. Em seguida, o rio São Francisco faz a divisa entre Bahia e o estado de Pernambuco e depois segue como marco de separação entre os estados de Alagoas e Sergipe, chegando à sua foz no Oceano Atlântico. O Velho Chico leva riqueza ao sertão, tornando o solo fértil por onde passa, mas está sofrendo muito com a perda de volume de água por conta da interrupção do fluxo de alguns afluentes, abastecimento de cidades e propriedades agropecuárias. O prolongamento do Rio São Francisco, a chamada transposição, que é a tentativa de levar água para áreas que não são banhadas naturalmente pelo rio, podem diminuir o fluxo de água até a foz, prejudicando diretamente a vida do rio. Bacia do Paraguai. Apesar do nome remeter a um outro país, a Bacia do Paraguai tem origem no Brasil e está situada na região centro-oeste, originando-se principalmente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ela é formada pelos rios Cuiabá, Taquari e Miranda, dando origem ao Rio Paraguai. Ela faz parte das bacias hidrográficas que nascem no Brasil e que desaguam para outros países. A bacia do Paraguai é caracteristicamente de planície, muito utilizada para transportes. Há poucos investimentos nesse setor pela baixa diversidade de produção na região, afirma o governo. Os rios dominam a vida na área do Pantanal, pois no período de chuvas os rios tendem a aumentar consideravelmente o nível, alagando as regiões mais baixas, forçando os pecuaristas a deslocarem os gados periodicamente. Libera suas águas para a bacia do Rio Paraná. Bacia do Paraná. Você também encontra a denominação Bacia do Tietê-Paraná,
pois ela é formada por um conjunto de águas de importantes rios brasileiros: Tietê, Paranaíba, Paranapanema, Aporé, entre outros que afluem para o Rio Paraná. Para você compreender bem a bacia do Paraná, lembre-se do potencial energético dela, principalmente com as usinas ao longo da bacia, como as usinas de Furnas e principalmente a usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Paraguai. A característica principal da bacia do Paraná é ser planáltica, ocorre em planalto, o que permite o grande potencial hidrelétrico nas regiões de quedas de água mais relevantes, como é o caso de Itaipu. Dali em diante, a partir da barragem da usina de Itaipu, as águas entram no território da Argentina e descem no sentido norte-sul, cortando grande parte do território argentino até se encontrarem com o rio Uruguai, formando a Bacia do Prata. Bacia do Uruguai. Você também pode encontrar o nome de Bacia do Sul, pois é a nossa formação hidrológica de bacia que abrange a divisa entre os estados de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e também que faz a fronteira do Brasil com a Argentina na altura do estado do Rio Grande do Sul. O rio Uruguai nasce do encontro entre os rios Canoas, originado em Santa Catarina, e o rio Pelotas, originado do Rio Grande do Sul. As águas correm de leste para oeste, fazendo a fronteira entre estes dois estados, e depois correm para o sul, formando a divisa entre o Brasil e a Argentina. É uma bacia com potencial hidrelétrico e também como via de transporte fluvial. Quando as águas do rio Uruguai, depois de margearem a oeste do território uruguaio, se encontram com as águas do rio Paraná, elas dão origem à Bacia do Prata. A Bacia do Prata separa Uruguai e Argentina e fazendo a foz com o Oceano Atlântico. Quando os espanhóis chegaram ali no século XVI, eles imaginaram estar entrando em um grande rio e batizaram o estuário formado pelas águas dos rios Paraná e Uruguai de Rio do Prata.